Sozinha na suíte nupcial, eu olhava para o meu celular enquanto a mensagem da minha mãe chegava. Querida, sentimos muito, mas a viagem da Isabela para Trancoso apareceu de repente e ela realmente precisa de nós lá. Você entende, não é? Você sempre foi a mais independente. Lágrimas turvaram minha visão enquanto minha cerimonialista batia na porta, anunciando que estava na hora. Nenhum pai para me levar ao altar. Nenhuma mãe para arrumar meu véu. Apenas eu, Ana Clara Souza, prestes a me casar com o amor da minha vida, enquanto minha família escolhia as férias da minha irmã mais nova. Acho que eu deveria saber. Crescer como a filha mais velha da família Souza significava uma coisa: ser ofuscada pela minha irmã mais nova, Isabela, desde o momento em que ela nasceu. Onde eu era prática e responsável, Isabela era espontânea e encantadora. Minhas conquistas eram esperadas. As dela eram celebradas. Quando eu só tirava notas 10 no ensino médio, meus pais balançavam a cabeça em aprovação. Quando Isabela conseguia tirar um 7,5, eles a levavam para tomar sorvete. É assim que as coisas são, eu disse a mim mesma repetidamente ao longo dos anos. Isabela precisa de mais atenção. Aprendi a ser autossuficiente desde cedo. Enquanto outras crianças tinham pais assistindo às suas peças da escola e jogos de futebol, os meus geralmente estavam na apresentação de balé da Isabela ou ajudando-a com projetos. Eu me levei para as visitas às faculdades, preenchi meus próprios formulários do FIES e me mudei sozinha para o meu dormitório. Enquanto isso, meus pais tiraram 2 semanas de folga do trabalho para ajudar Isabela na transição para o primeiro ano dela, numa faculdade a apenas 30 minutos da nossa casa em Campinas. Apesar de tudo, eu mantinha um relacionamento com minha família, telefonemas semanais com minha mãe, visitas em feriados e um jantar ocasional quando as agendas batiam. Eu continuava esperando que um dia eles me vissem de verdade e me dessem apenas uma fração da atenção que despejavam sobre minha irmã. Então eu conheci o Lucas Almeida em uma conferência de design gráfico em São Paulo. Alto, com calorosos olhos castanhos e uma risada que fazia todos ao seu redor sorrirem. Lucas me viu imediatamente. Não apenas me viu, ele me valorizou, me ouviu e me fez sentir como a pessoa mais importante da sala. 6 meses de namoro se transformaram em 1 ano e, em nosso aniversário, ele me pediu em casamento no Parque Ibirapuera, perto do lago. Você é tudo o que eu sempre quis, disse ele ajoelhado. Eu quero construir uma vida com você, Ana Clara. Quando liguei para meus pais com a notícia, a primeira resposta da minha mãe foi: Ah, que bom, querida. Você soube que a Isabela foi promovida no trabalho depois de apenas 6 meses. Ainda assim, eu perseverei. Eu queria minha família no meu casamento. Queria o sonho do meu pai me levando ao altar, minha mãe me ajudando a me preparar. Então, eu os convidei para o processo de planejamento, enviando opções de locais, pedindo opiniões sobre flores e música. O que você achar melhor, querida? Minha mãe dizia, antes de mudar rapidamente de assunto para a última aventura ou conquista da Isabela. Lucas notou a falta de entusiasmo deles, mas tentou me proteger da mágoa. Seus próprios pais, Roberto e Elisa, assumiram o papel maravilhosamente. Elisa me acompanhou na compra do vestido. Roberto ofereceu conselhos sobre fornecedores. Minha família será sua família agora, disse Elisa, apertando minha mão enquanto eu experimentava vestidos de noiva. Mas tenho certeza que seus pais vão cair em si. Afinal, é o casamento da filha deles. 2 semanas antes do casamento, tudo estava se encaixando. O local estava confirmado. Flores encomendadas, menu finalizado. Então, Isabela ligou para nossos pais com grandes novidades. Gente, vocês não vão acreditar. Os pais da Marcy nos ofereceram a casa de praia deles em Trancoso. É super de última hora, mas temos que ir no próximo fim de semana. É a única data que todo mundo pode. Próximo fim de semana. O fim de semana do meu casamento. Eu descobri isso não pela Isabela ou meus pais, mas por um grupo de chat da família onde Isabela compartilhou fotos da casa de praia e marcou nossos pais, dizendo o quão animada estava pela viagem juntos. Confusa, liguei para minha mãe. Mãe, que história é essa de viagem para a praia? Você sabe que meu casamento é no próximo fim de semana. Ah, querida. Ela suspirou, como se eu estivesse sendo difícil.
A Isabela tem estado sob tanto estresse com o trabalho. Ela realmente precisa desse descanso e os amigos dela nos convidaram também. Vamos fazer o possível para voltar a tempo, eu prometo. Tentar, mãe. É o meu casamento. Eu preciso de vocês lá. O pai deveria me levar ao altar. Ana Clara, você sempre foi tão independente. Você tem tudo sob controle. A Isabela precisa de nós agora. Eu terminei a ligação me sentindo entorpecida. Certamente eles não perderiam meu casamento por uma viagem à praia. Eles cairiam em si. Na noite anterior ao meu casamento, enquanto eu me sentava com a família do Lucas no jantar de ensaio, meu pai finalmente ligou. Princesa, disse ele, usando um apelido que não usava há anos. Eu odeio fazer isso, mas não vamos conseguir chegar amanhã. O carro de um amigo da Isabela deu problema, então saímos tarde. Ainda estamos na Bahia e simplesmente não há como voltar a tempo. Minha mão tremia enquanto eu segurava o telefone. Vocês estão escolhendo uma viagem de praia em vez do dia do meu casamento. Não é assim, a Isabela estava contando com esta viagem. Ela tem passado por um momento tão difícil ultimamente. Você está se casando. Você vai ficar bem. Você tem o Lucas agora. O jantar de ensaio continuou ao meu redor, mas eu mal notei. Lucas me encontrou no terraço, olhando fixamente para o pôr do sol. Eles não vêm, sussurrei. Eles escolheram a viagem de praia da Isabela em vez do nosso casamento. Lucas me puxou para perto, sua raiva visível sob sua preocupação. Então, quem perde são eles. Amanhã ainda será lindo porque estaremos juntos. E eu te prometo, Ana Clara, eu nunca vou fazer você se sentir em segundo lugar. Enquanto eu tentava dormir naquela noite em nosso quarto de hotel, meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Querida, sentimos muito, mas a viagem da Isabela para a praia apareceu de repente, e ela realmente precisa de nós lá. Você entende, não é? Você sempre foi a mais independente. Era a confirmação final do que eu sempre soube, mas tentei negar. Aos olhos da minha família, eu sempre viria em segundo lugar. A manhã do meu casamento chegou com um tempo perfeito e um sentimento de vazio no peito. Minhas madrinhas se agitavam pela suíte, arrumando meu véu, retocando a maquiagem e evitando cuidadosamente mencionar a ausência dos meus pais. Minha melhor amiga, Juliana, assumiu o comando, tendo se nomeado minha protetora do dia. Você está deslumbrante, disse Juliana, ajustando meu colar. O Lucas vai pirar quando te ver. Meu pai deveria estar aqui. Sussurrei, lutando contra as lágrimas. Minha mãe deveria estar me ajudando a me arrumar. Juliana apertou meus ombros. Eu sei, querida, mas hoje ainda é o seu dia. Não deixe as escolhas deles roubarem sua alegria. No corredor, ouvi uma batida suave. O pai de Lucas, Roberto, estava lá, elegante em seu smoking, seus olhos enrugando-se com bondade. Ana Clara, ele disse suavemente. Eu sei que não sou seu pai, mas se você me permitir, eu ficaria honrado em levá-la ao altar. As lágrimas que eu estava segurando transbordaram. Obrigada, consegui dizer. Eu adoraria. A cerimônia foi linda, apesar de tudo. O rosto de Lucas, quando me viu caminhando em sua direção, fez o mundo desaparecer momentaneamente. Seus pais sentaram-se na primeira fila, radiantes de orgulho. Os assentos vazios ao lado deles, um lembrete gritante da escolha dos meus pais. Os convidados cochichavam. Claro, ouvi trechos enquanto nos movíamos pela recepção. Onde estão os pais dela? Ouvi dizer que foram para a praia. Coitadinha! Lucas ficou perto, sua mão sempre encontrando a minha, seus olhos verificando se eu estava bem. Sua mãe, Elisa, entrou em cena lindamente nos momentos mãe-filha, ajudando-me com a cauda do vestido e me substituindo nas danças tradicionais. Você é da família agora, ela sussurrou enquanto dançávamos na pista, durante o que deveria ter sido minha dança com meu pai. E família aparece. Mais tarde, naquela noite, enquanto Lucas e eu desabávamos em nossa suíte de hotel, a exaustão e a emoção finalmente me alcançaram. Não acredito que eles perderam nosso casamento por uma viagem à praia, eu disse, minha voz falhando. Quem faz isso? Lucas me puxou para perto. Pessoas que não te merecem é quem faz. Mas eu estou aqui e eu te vejo. Eu sempre vou te ver. Partimos para nossa lua de mel na manhã seguinte, uma viagem de 10 dias para Gramado, no Rio Grande do Sul. Tentei afastar os pensamentos da minha família e focar na beleza ao nosso redor. Passeios pelo Lago Negro, jantares românticos de fondue,
Caminhadas entre as araucárias. Lucas foi atencioso e amoroso, fazendo todo o possível para tornar nosso tempo especial. Mas a dor persistia, aguçando-se sempre que eu checava meu telefone e não encontrava mensagens de desculpas dos meus pais, nenhum reconhecimento do que haviam feito. Em vez disso, minhas redes sociais se encheram de fotos de Isabela e meus pais rindo na praia em Trancoso, construindo castelos de areia e brindando com coquetéis. Olha isso! Eu disse a Lucas uma noite, mostrando-lhe uma foto que minha mãe havia postado de Isabela em seus ombros no mar. A legenda dizia: "Nada supera um tempo de qualidade com minha filhinha." Lucas franziu a testa. Talvez você devesse silenciá-los por um tempo. Dê a si mesma um espaço para se curar. Eles nem perguntaram como foi o casamento, eu disse, ignorando a sugestão dele. É como se nem tivesse acontecido. Quando voltamos para casa, havia um pequeno pacote esperando dos meus pais. Dentro havia um cartão de casamento genérico com um cheque de 500 e uma nota escrita à mão. Espero que tenham tido um dia adorável. Desculpe por não podermos ir. A viagem da Isabela foi tão restauradora para ela. Nenhuma menção à falta no casamento da filha. Nenhum pedido real de desculpas. Apenas mais um lembrete de que as necessidades de Isabela sempre viriam primeiro. Tentei ligar para eles, querendo algum reconhecimento de quão dolorosas foram suas ações. Minha mãe atendeu alegremente. "Ana Clara, como foi a lua de mel?" "Nós também acabamos de voltar da praia. A Isabela se divertiu tanto, ela realmente precisava daquele descanso." "Mãe," interrompi, "você perdeu meu casamento. O dia do meu casamento. O pai não me levou ao altar. Você não estava lá para me ajudar a me arrumar. E tudo o que você consegue falar é sobre como a Isabela aproveitou as férias dela." Houve uma breve pausa antes que o tom de minha mãe se tornasse defensivo. "Ora, Ana Clara, você sabe que a Isabela está passando por uma fase difícil. Ela precisava de apoio familiar. Seu casamento estava todo planejado. Você não precisava realmente de nós lá." "Não precisava de vocês? Vocês são meus pais. Claro que eu precisava de vocês." "Você sempre foi tão independente," minha mãe respondeu, sua voz assumindo o tom paciente que alguém usaria com uma criança difícil. "E você tinha o Lucas e a família dele. A Isabela só tinha a nós." A conversa continuou em círculos, com meus pais minimizando meus sentimentos e repetidamente trazendo o foco de volta para a Isabela. Eventualmente, meu pai pegou o telefone. "Ana Clara, você precisa parar de ser tão egoísta," disse ele com firmeza. "Você sempre teve ciúmes da atenção que damos a Isabela. Ela é mais sensível que você. Precisa de mais apoio. Você teve seu casamento, não teve? Por que está fazendo tanto alarde por termos perdido um dia?" Eu fiquei sem palavras. Um dia, o dia mais importante da minha vida. E eles o descartaram como um dia. Mas o golpe final veio uma semana depois, quando descobri, através de uma notificação bancária, que meus pais haviam retirado les 3 mois, dinheiro que eles haviam prometido inicialmente para o nosso casamento, no dia anterior à viagem de praia da Isabela. 3 moais que poderiam ter ido para o nosso local ou buffet, em vez disso, financiaram as férias da minha irmã. Quando os confrontei, minha mãe riu. "Ah, querida, a Isabela precisava daquela viagem. Seu casamento já estava pago." Naquela noite, eu soluçava nos braços de Lucas. Como eles podem não ver o quanto me machucaram? Como podem continuar defendendo suas escolhas? Lucas me abraçou forte. "Talvez seja a hora de criar alguma distância, Ana Clara. Às vezes, amar as pessoas de longe é a única maneira de se proteger." Olhando para ele através das lágrimas, percebi que ele estava certo. Durante anos, eu persegui uma aprovação que nunca receberia, dando desculpas para um comportamento que repetidamente quebrava meu coração. Talvez fosse finalmente a hora de parar. Os meses seguintes ao nosso casamento foram um período de crescimento doloroso. Por recomendação do Lucas, comecei a ver uma terapeuta, a doutora Lúcia Bernardes, especializada em trauma familiar. "O que seus pais fizeram foi objetivamente doloroso," disse a doutora Lúcia, durante uma de nossas primeiras sessões. "Perder seu casamento pelas férias de uma irmã não é um comportamento normal ou aceitável. Sua validação foi como oxigênio depois de anos sentindo que estava me afogando. Por tanto tempo, eu havia internalizado a narrativa da minha família de que eu era muito sensível ou sempre com ciúmes da Isabela.
Ouvir alguém confirmar que minha dor era legítima me ajudou a começar a curar. Com a orientação da doutora Lúcia, comecei a estabelecer limites com minha família. Limitei os telefonemas a uma vez a cada 2 semanas, em vez das minhas habituais verificações semanais. Silenciei suas contas nas redes sociais para evitar o fluxo constante de postagens centradas na Isabela. Quando eles pediam favores, o que era surpreendentemente frequente agora que eu estava prestando atenção, aprendi a dizer não, sem me sentir culpada. Meus pais notaram a mudança imediatamente e reagiram mal. Por que você está sendo tão difícil ultimamente? Minha mãe exigiu durante um de nossos telefonemas. Isso ainda é sobre o casamento? Você precisa superar isso e seguir em frente. Somos família. Eu estou seguindo em frente. Respondi calmamente, usando os roteiros que a doutora Lúcia havia me ajudado a preparar. Parte disso significa ser honesta sobre meus sentimentos e necessidades. Vocês me machucaram profundamente e eu preciso de tempo e espaço. Isso não é típico de você, Ana Clara, meu pai interveio. Você sempre foi nossa rocha. A Isabela disse que você tem sido fria com ela também. Eu não estou sendo fria, estou sendo honesta sobre onde estou agora. Essas conversas eram exaustivas, mas a cada uma delas eu me sentia mais forte, mais certa do meu valor e do meu direito de me proteger. Enquanto isso, Lucas e eu nos acomodamos em nossa vida de casados com alegria. Estabelecemos nossas próprias tradições, panquecas de domingo de manhã, caminhadas noturnas pelo nosso bairro, viagens de fim de semana para explorar cidades próximas. Os pais dele nos visitavam regularmente, trazendo guloseimas caseiras e interesse genuíno em nossas vidas. É assim que a família deveria ser, eu disse a Lucas uma noite, enquanto nos despedíamos de seus pais após o jantar. Apoio, amor, presença. A carreira de Lucas como desenvolvedor de software estava decolando. E quando ele recebeu uma oferta de promoção que exigiria a mudança de São Paulo para Belo Horizonte, decidimos aceitar. A mudança significaria mais distância da minha família, o que parecia um benefício e novas oportunidades excitantes para nós dois. Eu poderia continuar meu trabalho de design gráfico remotamente. E BH tinha uma comunidade criativa próspera, da qual eu estava ansiosa para participar. Encontramos uma charmosa casa de 2 quartos com vista para as montanhas e nos jogamos em transformá-la em um lar. Eu estava apenas começando a me sentir estabelecida quando a notícia chegou, exatamente 6 meses após o nosso casamento. Ana Clara, você não vai acreditar. Minha mãe jorrou pelo telefone. A Isabela ficou noiva ontem à noite. Não é maravilhoso? Isabela e seu namorado, Tiago, estavam namorando há apenas 3 meses. Eles se conheceram em um evento de trabalho e tiveram um romance relâmpago que, segundo minha mãe, era exatamente como um conto de fadas. Isso é muito rápido, eu disse cuidadosamente. Quando é certo, você simplesmente sabe, minha mãe respondeu desdenhosamente. Já estamos olhando locais. A Isabela quer um casamento no verão, então só temos 4 meses para planejar tudo. 4 meses para planejar o que minha mãe já estava descrevendo como o casamento do século. Em comparação com o ano e meio que Lucas e eu passamos planejando nossa cerimônia simples. Em poucos dias, meu telefone estava vibrando constantemente com mensagens de um novo grupo de chat da família, intitulado O Casamento dos Sonhos da Isabela. Meus pais compartilhavam links para locais extravagantes, designers e buffets, acompanhados por comentários como apenas o melhor para nossa filhinha e nenhuma despesa será poupada para o dia especial da Isabela. Eu assisti incrédula enquanto meus pais davam entradas em locais que custavam mais do que todo o orçamento do nosso casamento. Eles contrataram uma cerimonialista renomada e começaram a procurar um vestido com um valor de 5 dígitos. Como eles estão pagando por isso? Perguntei a Lucas enquanto líamos sobre o resort de luxo nas montanhas que haviam reservado para a cerimônia. A resposta veio inesperadamente durante um raro telefonema com meu pai, que estava estranhamente subjugado. Fizemos uma segunda hipoteca da casa. Ele admitiu quando o pressionei sobre seus gastos suntuosos repentinos. Mas vale a pena pela felicidade da Isabela. Este é o único grande dia dela. Eu engoli a réplica óbvia, que o meu casamento também tinha sido um único grande dia que eles pularam inteiramente. Em vez disso, perguntei, tem certeza de que isso é financeiramente sensato, pai?
Não comece você também, ele retrucou. Sua mãe já tem preocupações, mas a Isabela merece o casamento dos seus sonhos e nós vamos fazer acontecer. A situação ficou mais desconfortável quando Isabela ligou para pedir, não exigir, que eu fosse sua madrinha de honra. Nós não nos falamos mais do que 2 vezes desde o meu casamento. Eu apontei. Isso é história antiga, Isabela descartou. Isso é sobre o meu casamento agora. Mamãe diz que você ainda está sendo difícil sobre aquela coisa toda da viagem de praia, mas eu preciso que você supere isso. Irmãs devem apoiar umas às outras. Antes que eu pudesse responder, ela continuou. A propósito, vamos fazer a festa de noivado no fim de semana do seu aniversário. Eu sei que é de última hora, mas você vai precisar voar de BH. Mamãe e papai vão cobrir seu voo. Meu fim de semana de aniversário, claro. Quando eu disse a ela que não poderia comparecer devido a compromissos anteriores, a família entrou em erupção. Meu telefone se encheu de mensagens dos meus pais. A Isabela está de coração partido por você não ir à festa de noivado dela. Depois de tudo que fizemos por você, você não pode fazer essa única coisa pela sua irmã? A família deve vir em primeiro lugar, Ana Clara. Mostrei as mensagens para a doutora Lúcia durante nossa próxima sessão de vídeo. Depois de tudo que eles fizeram por você, ela repetiu pensativamente, o que exatamente eles acham que fizeram por você que cria essa obrigação? Era uma perspectiva que eu nunca havia considerado. O que eles tinham feito por mim recentemente? Eles haviam perdido meu casamento, falhado em se desculpar e agora esperavam que eu reorganizasse minha vida para a celebração da Isabela. Mas a revelação mais dolorosa veio 2 semanas depois, quando Isabela enviou uma foto do local escolhido para o casamento, a exata mesma chácara, sítio onde Lucas e eu nos casamos. Grandes mentes pensam igual, ela mandou por texto. Mas nós vamos pegar o pacote premium, com o terraço da fonte e o coquetel estendido. Mamãe achou que sua recepção pareceu um pouco corrida. Eu olhei para o meu telefone em descrença. Não bastava que eles tivessem perdido meu casamento. Agora eles estavam recriando-o para a Isabela, só que melhor. Quando não respondi imediatamente com entusiasmo. Isabela ligou, sua voz aguda de irritação. Qual é o seu problema agora? Pensei que você ficaria feliz por termos escolhido o seu local. Agora você pode reviver o dia do seu casamento, mas com mamãe e papai lá desta vez. Esse comentário cortou mais fundo do que qualquer outra coisa. Confirmou o que eu suspeitava. Eles não viam nada de errado em perder meu casamento, porque em suas mentes, o de Isabela seria a verdadeira celebração familiar. Desliguei sem responder, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Lucas me encontrou enrolada no nosso sofá, agarrando meu telefone. O que aconteceu? Ele perguntou, sentando-se ao meu lado. Entre lágrimas, expliquei sobre o local, mostrando a ele a mensagem de Isabela e recontando seu comentário cruel. A expressão de Lucas endureceu. Chega, disse ele com firmeza. Eu tentei apoiar seu relacionamento com sua família porque sei que você os ama. Mas eles estão te machucando repetidamente e deliberadamente. Eles perderam nosso casamento por uma viagem de praia e agora estão dando uma festa extravagante para a Isabela no mesmo local. Chega! Sua raiva protetora me deu forças. Por muito tempo, eu aceitei migalhas de afeto da minha família enquanto os observava cobrir Isabela com o banquete completo de seu amor e atenção. Talvez fosse finalmente hora de parar de me expor a mais dor. Naquela noite, redigi um e-mail cuidadoso para meus pais e Isabela, explicando que, embora desejasse o melhor para eles com o planejamento do casamento, eu me afastaria de um papel ativo. Eu compareceria como convidada, mas não poderia servir como madrinha de honra, dada a distância e meus compromissos de trabalho. A resposta foi nuclear. Meu telefone tocou constantemente por 2 dias com ligações que eu não atendi. O grupo de chat da família explodiu com acusações de ciúme e egoísmo. Isabela alegou que eu estava tentando arruinar o casamento dela porque o meu não tinha sido bom o suficiente. Minha mãe disse que eu estava partindo o coração dela com meu rancor infantil. Finalmente, atendi a uma das ligações do meu pai. Ana Clara Souza, ele começou, usando meu nome completo, como fazia quando eu estava encrencada quando criança. Você vai pedir desculpas à sua irmã e à sua mãe imediatamente e cumprir seus deveres como madrinha de honra. Eu não sei o que deu em você ultimamente, mas esse comportamento para agora. Pela primeira vez na minha vida, eu não recuei diante da raiva dele.
Não, pai, eu disse com firmeza. Eu não serei mais manipulada ou coagida pela culpa. Estou feliz pela Isabela, mas depois que todos vocês perderam meu casamento por uma viagem de praia, acho doloroso que agora estejam planejando uma celebração extravagante no mesmo local. Eu preciso de um pouco de distância. Isso não é sobre o seu casamento, ele explodiu. Por que você não consegue esquecer isso? A Isabela precisa de você agora. E eu precisei de vocês no dia do meu casamento, respondi baixinho, mas vocês escolheram a viagem de praia dela. A ligação terminou com meu pai ameaçando que eu me arrependeria da minha decisão e avisando que eu estava destruindo a família. Mas, ao pousar o telefone, senti uma inesperada sensação de paz. Pela primeira vez, eu havia me mantido firme e falado minha verdade sem recuar. Naquela noite, Juliana ligou com notícias perturbadoras. Eu não sei se deveria te contar isso. Ela começou hesitantemente. Mas a Isabela tem falado de você para quem quiser ouvir. Ela está dizendo às pessoas que você está tentando sabotar o casamento dela porque está com ciúmes do relacionamento dela com seus pais. Suspirei, não surpresa, mas ainda magoada. Deixe ela falar. As pessoas que importam sabem a verdade. Com o passar das semanas, os preparativos para o casamento continuaram sem mim. Meus pais pararam de tentar me convencer a ser madrinha, mas aumentaram a pressão para que eu ajudasse no planejamento, já que você já fez isso antes. Realmente precisamos da sua opinião sobre as flores, minha mãe dizia. A Isabela está tão sobrecarregada. Ou, você poderia ligar para o DJ que usou? A Isabela gostou da sua playlist. Cada pedido vinha com a implicação de que eu devia isso a eles, que ajudar a planejar o casamento que eles haviam roubado era de alguma forma minha responsabilidade. Enquanto isso, descobri através de amigos da família que meus pais haviam raspado suas contas de previdência privada, além de fazer a segunda hipoteca. A determinação deles em dar a Isabela o casamento dos sonhos estava colocando o futuro financeiro deles em risco, mas qualquer menção a essa preocupação era recebida com hostilidade. Nós sabemos o que estamos fazendo. Minha mãe retrucou, quando sugeri gentilmente que eles poderiam estar se excedendo. A Isabela só se casa uma vez. A ironia dessa declaração, considerando que eles haviam perdido o casamento único da outra filha, parecia completamente perdida para ela. À medida que a primavera se transformava em verão, o planejamento do casamento de Isabela consumiu minha família inteiramente. O orçamento original havia dobrado, depois triplicado. Meus pais falavam de pouco mais durante nossas ligações, cada vez menos frequentes, e o grupo de chat da família zumbia constantemente com atualizações, mudanças e gerenciamento de crises. A Isabela demitiu a florista ontem, minha mãe relatou durante uma ligação. Disse que os arranjos de amostra não eram vibrantes o suficiente. Agora estamos correndo para encontrar alguém novo que possa trabalhar com nosso prazo. Eu fiz ruídos simpáticos enquanto pensava em como eu havia arranjado minhas próprias flores de casamento com amigas na véspera da minha cerimônia, criando centros de mesa simples, mais bonitos, que cabiam no nosso orçamento. O aspecto mais surreal era assistir Isabela copiar sistematicamente elementos do meu casamento, enquanto insistia que o dela seria superior. Ela escolheu um vestido que lembrava o meu, mas com mais bordados. Ela selecionou um menu semelhante, mas com opções premium. Ela até contratou o mesmo fotógrafo, mas o reservou pelo dobro de horas. A imitação é a forma mais sincera de elogio. Lucas observou secamente quando mostrei a ele os últimos planos de casamento de Isabela. Mas a cópia tomou um rumo mais sombrio quando Isabela agendou seu chá de panela no mesmo restaurante onde Lucas e eu realizamos nosso jantar de ensaio, no que seria o fim de semana do nosso primeiro aniversário. Você precisará mudar quaisquer planos que tenha para aquele fim de semana, minha mãe me informou. Todos estão esperando que você compareça. Mãe, esse é o fim de semana do nosso aniversário. Já temos planos. Certamente você pode comemorar seu aniversário em outra hora, ela descartou. Este é o único chá de panela da Isabela. A conversa descambou a partir daí, com minha mãe me acusando de ser difícil e egoísta. Eu não entendo por que você está complicando tudo, ela reclamou. Tudo o que estamos pedindo é que você apareça e apoie sua irmã. Como vocês apareceram e me apoiaram no meu casamento? As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Houve uma inspiração aguda do outro lado da linha. Eu não acredito que você ainda está jogando isso na nossa cara, disse minha mãe, sua voz fria.
Nós já nos desculpamos por perder seu casamento. A Isabela precisava de nós naquele fim de semana. Quando você vai superar isso? Mas eles não haviam se desculpado. Não de verdade. Eles expressaram pesar por não poderem ir, mas nunca reconheceram a dor que sua escolha causou ou mostraram qualquer compreensão de por que sua ausência havia sido tão dolorosa. Recusei o convite do chá de panela, enviando um presente generoso em vez disso. Isso resultou em outra rodada de ligações e mensagens raivosas, incluindo uma de Isabela que simplesmente dizia: "Você sempre teve ciúmes de mim, mas nunca pensei que você chegaria tão baixo." Juliana, que ainda morava em São Paulo e concordou relutantemente em ir ao chá como cortesia à minha família, me relatou o que aconteceu. "Seus pais gastaram uma fortuna", disse ela. "Fonte de champanhe, mesa de sobremesas personalizadas, fotógrafo profissional." E a Isabela ficava fazendo esses comentários estranhos sobre como as celebrações dela estavam fazendo certo, ao contrário dos eventos apressados de algumas pessoas. Era bem óbvio de quem ela estava falando, mas a revelação mais chocante veio quando Juliana me encaminhou uma foto do evento. Ao fundo, exibida em um cavalete, havia uma grande fotografia emoldurada de Isabela e meus pais da viagem de praia deles. A própria viagem que eles escolheram em vez de ir ao meu casamento. "Estava bem na entrada", explicou Juliana. A Isabela ficava apontando para os convidados e dizendo que foi a melhor viagem em família de todas. "Eu quase fui embora, Ana Clara. Foi tão deliberadamente cruel." Eu olhei para a foto, uma representação física de suas prioridades. Enquanto eu estava me casando sem minha família presente, eles estavam construindo castelos de areia com Isabela, criando memórias que agora exibiam com orgulho. Naquela noite, eu desabei completamente. A dor acumulada do último ano, a ausência dos meus pais no meu casamento, seus gastos excessivos na festa da Isabela, os lembretes constantes de que eu sempre viria em segundo lugar. Tornou-se demais para suportar. "Eu não consigo mais fazer isso", solucei enquanto Lucas me abraçava. "Eu não posso continuar me submetendo a esse tratamento." "Então não se submeta", disse ele simplesmente. "Você deu a eles tantas chances, Ana Clara. Em algum momento você tem que se proteger." No dia seguinte, redigi um e-mail para meus pais explicando que eu faria uma pausa completa na comunicação por tempo indeterminado. Expressei amor por eles, mas afirmei claramente que seu comportamento contínuo era prejudicial e que eu precisava de espaço para me curar. Eu não esperava o que aconteceu a seguir. Em vez de respeitar meu pedido de distância, meus pais escalaram dramaticamente. Meu pai ligou para o meu local de trabalho repetidamente, até que meu chefe teve que pedir para ele parar. Minha mãe apareceu em nossa casa em Belo Horizonte sem avisar uma tarde, tendo voado especificamente para colocar juízo em mim. "Isso já foi longe demais", ela declarou quando eu, relutantemente, a deixei entrar. "Você está destruindo esta família durante o momento mais importante da vida da Isabela." Por 3 horas, ela alternou entre lágrimas, chantagem emocional e raiva. Ela mencionou cada sacrifício que eles supostamente fizeram por mim enquanto eu crescia, cada instância em que eles acreditavam que eu tinha sido difícil ou ingrata. A viagem de praia foi mencionada repetidamente, como algo que eu deveria ter entendido e apoiado. A Isabela precisava daquele tempo conosco. Minha mãe insistiu, talvez pela 10ª vez. "Você sempre foi capaz de lidar com as coisas sozinha." "Essa não foi minha escolha, mãe", eu finalmente disse, exausta. "Eu tive que lidar com as coisas sozinha porque você e o pai estavam sempre focados na Isabela. Você sabe quantos eventos escolares vocês perderam? Quantas vezes eu tive que descobrir as coisas sozinha porque vocês estavam ocupados com ela?" Minha mãe parecia genuinamente confusa. "Mas você sempre foi tão capaz?" Eu tinha que ser. Eu não tinha escolha. A conversa não levou a lugar nenhum, com minha mãe incapaz ou indisposta a ver como o tratamento preferencial deles a Isabela havia me afetado. Ela saiu com um golpe final. "Se você não pode apoiar sua irmã agora, não espere que estejamos lá quando você precisar de nós." Eu quase ri do absurdo. "Vocês já não estiveram lá quando eu mais precisei", respondi. Depois que ela saiu, mudei meu número de telefone, bloqueei minha família nas redes sociais e pedi aos amigos que não compartilhassem informações sobre mim com eles. Foi um passo drástico, mas pareceu necessário para minha saúde mental. Por algumas semanas, houve um silêncio abençoado.
Lucas e eu nos concentramos em nossa vida em BH, explorando nossa nova cidade e construindo conexões com vizinhos e colegas. Eu me joguei no meu trabalho de design gráfico, conseguindo vários novos clientes e começando a construir um nome para mim na comunidade criativa local. Então, uma ligação inesperada veio do noivo de Isabela, Tiago. Ele havia rastreado meu e-mail de trabalho e perguntou se poderíamos conversar. Estou com sérias dúvidas sobre o casamento. Ele confessou quando concordei cautelosamente com uma conversa por telefone. Tudo saiu de controle. Seus pais refinanciaram a casa. A Isabela muda de ideia diariamente sobre o que quer e há drama constante. Estou começando a me perguntar se deveríamos adiar até as coisas se acalmarem. Eu escolhi minhas palavras com cuidado, ciente de que qualquer coisa que eu dissesse poderia ser distorcida. Casamento é um grande compromisso, Tiago. É normal ter dúvidas, especialmente quando o processo de planejamento se torna estressante. Talvez tirar um tempo para pensar sobre as coisas fosse útil. Aí é que está, ele continuou. Eu tentei sugerir diminuir o ritmo ou adiar, mas a Isabela fica histérica com a mera sugestão. Seus pais a apoiam completamente. Eles agem como se cancelar ou adiar fosse o fim do mundo. Talvez você e a Isabela pudessem se beneficiar de algum aconselhamento pré-nupcial, sugeri, para ajudar a navegar esses sentimentos e pressões. Foi uma sugestão inócua, uma que qualquer pessoa razoável consideraria útil. Mas eu havia subestimado o quão desesperadamente minha família precisava de alguém para culpar por quaisquer problemas. No dia seguinte, meu e-mail e correio de voz do trabalho foram inundados com mensagens de Isabela e meus pais. Isabela me acusou de tentar sabotar seu relacionamento por ciúmes. Minha mãe alegou que eu havia envenenado Tiago deliberadamente contra a família. Meu pai ameaçou uma ação legal por inflição intencional de sofrimento emocional. Amigos relataram que Isabela estava dizendo a todos que quisessem ouvir que eu tentei convencer Tiago a deixá-la no altar. A história ficava mais dramática a cada nova versão, com algumas alegando que eu havia revelado infidelidades ou problemas financeiros inexistentes para assustá-lo. 2 dias depois, a notícia veio. Tiago havia cancelado temporariamente o noivado, citando a necessidade de espaço para reconsiderar. Meu telefone tocou quase imediatamente com uma chamada do número do meu pai. Contra meu melhor julgamento, atendi. "Você está feliz agora?" Ele gritou sem preâmbulo. "Você arruinou a vida da sua irmã. Ela está devastada." "Pai, eu não minta para mim." O Tiago contou tudo para a Isabela. "Como você disse que eles não eram compatíveis. Como você disse a ele que ele estava cometendo um erro. Seu ciúme foi longe demais desta vez, Ana Clara." Tentei repetidamente explicar o que realmente havia acontecido, mas meu pai não estava interessado na verdade. Em sua mente, e sem dúvida na de Isabela e minha mãe também, eu havia sabotado deliberadamente o casamento por despeito. A situação atingiu um ponto de ruptura quando meus pais e Isabela insistiram em uma reunião de família para resolver o dano que eu causei. Contra o conselho de Lucas, concordei com uma videochamada, na esperança de esclarecer as coisas. Foi um desastre desde o início. Isabela soluçava dramaticamente enquanto meus pais se revezavam em me repreender. Quando tentei explicar minha conversa real com Tiago, Isabela gritou que eu estava mentindo. "Você sempre teve ciúmes de mim", ela gritou. "Você não suportava que mamãe e papai me amassem mais, que eles escolheram estar comigo em vez de no seu casamento estúpido, então você teve que arruinar o meu também." A verdade nua e crua de sua declaração. "Mamãe e papai me amam mais", pairou no ar. Nenhum dos meus pais a contradisse ou pareceu desconfortável com suas palavras. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Por anos, eu tentei ganhar amor e atenção iguais dos meus pais, esperando que eles eventualmente me vissem como merecedora do mesmo cuidado que davam a Isabela. Mas olhando para seus rostos na tela, unidos em sua raiva contra mim, eu finalmente aceitei o que sempre foi verdade. Eu nunca seria a prioridade deles. "Acho que terminamos aqui", eu disse baixinho e encerrei a chamada. 3 meses antes da data remarcada do casamento de Isabela, meu pai teve um susto de saúde. Não foi sério. Pressão alta que levou a tonturas e uma breve visita ao hospital, mas minha mãe usou isso como alavanca para me puxar de volta para a órbita da família. "A saúde do seu pai está sofrendo por causa dessa ruptura na família", disse ela quando atendi sua ligação do número do hospital.
O médico disse que o estresse é um fator importante. Ele precisa de paz agora, Ana Clara. Todos nós precisamos. Apesar de tudo, eu ainda amava meus pais. O pensamento do meu pai doente mexeu com emoções complicadas. Preocupação, culpa e um desejo profundo de consertar as coisas de alguma forma. O que exatamente você está me pedindo para fazer? Perguntei cautelosamente. Apenas faça parte da família novamente. Minha mãe respondeu, sua voz mais suave do que estivera em meses. Ajude com alguns preparativos do casamento para tirar a pressão do seu pai. Isabela e Tiago superaram seus problemas e o casamento está de pé novamente. Precisamos deixar todo esse desconforto para trás. Contra meu melhor julgamento e apesar dos avisos preocupados de Lucas, concordei com uma trégua hesitante. Eu não estaria no cortejo do casamento, mas compareceria e ajudaria com algumas tarefas de planejamento que poderiam ser feitas remotamente. A reconciliação pareceu frágil desde o início. Meus pais eram excessivamente educados durante nossas ligações, como se falassem com uma estranha que precisavam apaziguar. Isabela vacilava entre a distância fria e o afeto fraternal performático, às vezes enviando mensagens alegres sobre laços de irmã, seguidas por comentários passivo-agressivos sobre meu envolvimento limitado. Eu mantive limites cuidadosos, concordando apenas com tarefas que eu poderia gerenciar de Belo Horizonte, revisar contratos de fornecedores, criar maquetes digitais dos arranjos de mesa, desenhar o programa do casamento. Cada vez que eu completava uma tarefa, recebia um agradecimento morno, seguido por pedidos de só mais uma coisinha. A situação com Tiago permanecia estranha. Ele enviou um breve e-mail pedindo desculpas por qualquer problema causado, explicando que ele e Isabela haviam resolvido seus problemas com a ajuda dos pais dela. O fraseado sugeria que ele havia aceitado a versão deles dos eventos sobre meu papel em sua separação temporária. Por algumas semanas, as coisas pareceram se estabilizar em uma paz inquieta. Então, Juliana ligou com informações que estilhaçaram a frágil trégua. Eu não sei como te dizer isso. Ela começou, sua voz invulgarmente séria. Mas eu estava no jantar da minha prima no fim de semana passado e sua tia Judite estava lá. Tia Judite, irmã da minha mãe, sempre fora próxima da nossa família. Ela e minha mãe se falavam diariamente, e ela estava fortemente envolvida no planejamento do casamento de Isabela. Ela estava falando sobre você, Ana Clara, dizendo como era triste que você se recusou a ajudar financeiramente com o casamento da Isabela, mesmo tendo todo aquele dinheiro do trabalho do seu marido. Ela disse que você disse aos seus pais que não dariam um centavo, porque ainda estava com raiva por eles terem perdido o seu casamento. Eu sentei, atordoada. Eu nunca disse isso. Eles nunca nem me pediram dinheiro. Isso não é tudo, Juliana continuou relutantemente. Ela disse que você tentou separar a Isabela e o Tiago porque estava com ciúmes do relacionamento deles e que você anda espalhando mentiras sobre seus pais raspando as contas da aposentadoria para o casamento. A traição foi profunda. Meus pais não estavam apenas falando mal de mim para a família estendida. Eles estavam mentindo ativamente sobre mim, pintando-me como mesquinha e vingativa. Mais revelações se seguiram quando entrei em contato com outros membros da família. Meu primo Ricardo revelou que meus pais disseram a todos que eu me recusei a estar no casamento porque era muito egocêntrica. Minha avó ligou, preocupada com as coisas terríveis que eu supostamente havia dito sobre a família. Ficou claro que meus pais e Isabela haviam sistematicamente virado nossa família estendida contra mim, espalhando mentiras para garantir que eu fosse vista como a vilã em sua narrativa. A confirmação final veio quando descobri, através das redes sociais, que Isabela havia agendado sua despedida de solteira no mesmo fim de semana de uma apresentação importante para a qual eu vinha me preparando há meses. Uma apresentação sobre a qual Isabela sabia, porque eu havia mencionado durante uma de nossas breves ligações de reconciliação. Quando mandei uma mensagem perguntando se a data poderia ser alterada, a resposta de Isabela foi reveladora. O mundo não gira em torno da sua agenda, Ana Clara. Se você se importasse com a família, você daria um jeito. Naquela noite, compilei tudo o que havia aprendido. Capturas de tela das mentiras que minha família havia espalhado. Evidências da data da minha apresentação marcada com meses de antecedência. Documentação das datas originais do meu casamento que eles perderam.
Enviei tudo para meus pais com uma mensagem simples. Eu tentei reconstruir nosso relacionamento de boa fé, mas vocês continuaram a me manipular e a mentir sobre mim. Eu mereço mais do que isso. Meu pai ligou imediatamente, não para se desculpar, mas para vociferar. Como ousa nos espionar e coletar provas? Esse é exatamente o problema. Você está sempre procurando maneiras de se fazer de vítima. Pai, vocês perderam meu casamento por uma viagem de praia. Vocês estão gastando sua aposentadoria no casamento extravagante da Isabela. Vocês mentiram para toda a nossa família sobre mim. Essas não são coisas que estou imaginando. Temos nossas razões para tudo o que fizemos, ele insistiu. Você nunca entendeu o quanto a Isabela precisa do nosso apoio. Se você não pode ser uma irmã e filha adequada, talvez seja melhor você nem ir ao casamento. Foi um alívio ouvi-lo dizer isso, uma saída do ciclo tóxico em que eu estava presa há meses. Talvez você esteja certo, concordei, surpreendendo-o ao silêncio. Talvez seja melhor eu não ir mesmo. Depois de desligar, bloqueei seus números novamente e enviei um e-mail final afirmando que não compareceria ao casamento. Desejei-lhes felicidades, mas expliquei que precisava me remover de uma situação que estava me causando dor contínua. A resposta foi rápida e dramática. Minha mãe deixou mensagens de voz chorosas no telefone de Lucas, já que não conseguia mais me alcançar. Meu pai enviou e-mails severos avisando que eu me arrependeria de abandonar a família. Isabela postou atualizações vagas, mas diretas, nas redes sociais sobre pessoas tóxicas e aprender quem é sua verdadeira família. Mas pela primeira vez, as reações deles não me devastaram. Eu finalmente aceitei que não poderia fazê-los me ver como digna do mesmo amor e consideração que davam a Isabela. A visão de mundo deles estava fixa. Isabela era a frágil que precisava de proteção e apoio, enquanto se esperava que eu fosse infinitamente compreensiva e autossuficiente. À medida que a data do casamento de Isabela se aproximava, a pressão se intensificou. Amigos e familiares com quem eu não falava há anos de repente entraram em contato comigo, pedindo reconciliação. Seus pais estão de coração partido, escreveu meu tio. O que quer que tenha acontecido, certamente você pode deixar de lado por um dia. Essas mensagens revelavam o quão eficazmente meus pais haviam controlado a narrativa. Ninguém parecia saber ou se importar que eles haviam perdido meu casamento inteiramente, mas minha ausência potencial no de Isabela estava sendo tratada como uma traição imperdoável. Em tudo isso, Lucas permaneceu minha rocha. Você não deve a ele sua presença, ele me lembrou. Não depois de tudo que fizeram. Uma noite, enquanto estávamos sentados em nossa varanda assistindo ao pôr do sol sobre a linha do horizonte de BH, ele fez uma pergunta que ajudou a esclarecer tudo. Se a Isabela estivesse se casando e seus pais não fossem seus pais, se eles fossem apenas pessoas que você conhece, você gostaria de ir a este casamento? A resposta foi imediata e óbvia. Não, absolutamente não. Então, aí está a sua resposta, disse ele simplesmente. Não vá por obrigação a pessoas que nunca te priorizaram. 2 semanas antes do casamento, minha terapeuta, a doutora Lúcia, me ajudou a redigir uma mensagem final para meus pais, explicando minha decisão em termos claros e não acusatórios. Expressei amor por eles, mas mantive que o comportamento deles havia sido prejudicial e que eu precisava proteger meu próprio bem-estar. Talvez, com o tempo, possamos reconstruir nosso relacionamento em termos mais saudáveis. Escrevi. Mas isso exigirá o reconhecimento dos padrões que nos trouxeram a este ponto. Eu não esperava uma resposta. E por vários dias, nenhuma veio. Então, exatamente uma semana antes do casamento de Isabela, tudo mudou. A ligação veio às 23h30 de uma terça-feira. Lucas e eu já estávamos na cama, quase dormindo, quando o telefone dele acendeu com o número do meu pai. Não atenda, murmurei, me aninhando mais fundo sob as cobertas. Mas Lucas, sempre o mais diplomático, pegou o telefone. É tarde, talvez seja uma emergência. Ele atendeu com um cauteloso alô? Então sua expressão mudou de sonolência irritada para preocupação alerta. Espere aí, disse ele, colocando o telefone no viva-voz. Ana Clara. A voz do meu pai soava estranha, tensa e desesperada de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Ana Clara, você está aí? Estou aqui, pai, respondi, cansada. Você tem que nos ajudar,
disse ele sem preâmbulo. A Isabela está ameaçando cancelar o casamento. Ela diz que não será perfeito sem você lá, que as pessoas vão falar se a própria irmã dela não comparecer. Ela está histérica, dizendo que arruinamos tudo ao te afastar. Sentei-me na cama, confusa com essa reviravolta repentina. Por meses eu fui a vilã na narrativa deles, a irmã egoísta tentando arruinar a felicidade de Isabela. Agora, de repente, minha presença era essencial para o dia perfeito. Sinto muito ouvir isso, eu disse cuidadosamente, mas eu fui muito clara sobre minha decisão e os motivos para ela. Isso não é mais sobre tudo aquilo, meu pai continuou, urgente. Isso é sobre salvar o casamento da sua irmã. Ela está em crise, Ana Clara. Ela precisa de você. Ao fundo, pude ouvir a voz da minha mãe, aguda e ansiosa. Diga a ela que pagaremos seus voos. Diga a ela que faremos qualquer coisa. Uma memória veio à tona. Eu, sozinha na minha suíte nupcial, lendo a mensagem da minha mãe, explicando por que eles não podiam ir ao meu casamento. Isabela também precisava deles naquela época. Pai, eu disse lentamente. Eu entendo que isso é estressante, mas tomei minha decisão com base em como fui tratada por todos vocês, incluindo a Isabela. Isso não mudou. Por favor, ele implorou, sua voz falhando. Nós investimos tudo neste casamento. A casa, nossas economias, até empréstimos de amigos. Se a Isabela cancelar agora, perderemos tudo. A verdade emergiu em seu pânico. Não se tratava de me querer lá para compartilhar a alegria de Isabela. Tratava-se de preservar o investimento deles, evitar o constrangimento e gerenciar a última crise emocional de Isabela. Sinto muito, repeti. Eu não posso estar lá. A ligação descambou rapidamente depois disso. A súplica do meu pai se transformou em raiva e depois de volta ao desespero. Minha mãe pegou o telefone, soluçando sobre lealdade familiar e me implorando para reconsiderar. Somos seus pais. Ela chorou. Depois de tudo que fizemos por você, você nos deve pelo menos isso. A pergunta da doutora Lúcia, de meses atrás, ecoou em minha mente. O que exatamente eles acham que fizeram por você que cria essa obrigação? Eu não devo a vocês minha presença em um casamento quando vocês não puderam comparecer ao meu. Eu disse finalmente. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes, mas não são. Espero que o dia da Isabela corra bem, mas eu não estarei lá. Encerrei a ligação, apesar de seus protestos contínuos. Lucas me olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Você está bem? Ele perguntou. Na verdade, sim, respondi, surpresa ao descobrir que era verdade. Pela primeira vez, sinto-me completamente certa de que estou fazendo a coisa certa. As ligações continuaram nos dias seguintes, tornando-se cada vez mais desesperadas. As táticas dos meus pais mudavam de hora em hora. Da culpa às ameaças, às reminiscências chorosas sobre minha infância, destinadas a suavizar minha resolução. Isabela enviou longas mensagens de texto divagantes, alternando entre acusações desagradáveis e súbitas declarações de amor fraterno. Você é a única irmã que eu tenho, ela escreveu em uma mensagem particularmente manipuladora. Você não quer fazer parte do dia mais feliz da minha vida? Não pude deixar de notar a ironia. Ninguém havia perguntado se eles queriam fazer parte do dia mais feliz da minha vida. 3 dias antes do casamento, a situação escalou dramaticamente. Minha mãe ligou para o telefone de Lucas às 3 da manhã, sua voz pastosa e quase incoerente. Nós sacrificamos tudo, ela soluçava. Tudo pela felicidade da Isabela. E agora tudo está desmoronando porque a Ana Clara não nos perdoa por um errinho. Ao fundo, eu podia ouvir meu pai discutindo com alguém, Isabela, presumi. Suas vozes estavam alteradas, no tipo de briga crua e feia que nossa família normalmente mantinha a portas fechadas. Mãe, é o meio da noite, eu disse, pegando o telefone de Lucas. Você precisa descansar um pouco. Podemos conversar amanhã. Não há amanhã, ela lamentou. A Isabela acabou de demitir outra madrinha. Os centros de mesa estão errados. A pressão do seu pai está nas alturas. Está tudo arruinado. O caos continuou por vários minutos antes que eu pudesse encerrar a ligação. Ao pousar o telefone, senti uma estranha sensação de clareza. Isso não era amor, nem mesmo obrigação familiar. Isso era disfunção, pura e simples. Na manhã seguinte, minha avó ligou. A mãe do meu pai, uma mulher severa que raramente se envolvia em dramas familiares. Ana Clara, disse ela sem cumprimentar.
Acabei de passar a noite na casa dos seus pais e já vi o suficiente. Este casamento transformou todos em pessoas que não reconheço. Ela suspirou pesadamente antes de continuar. Eu não sabia que eles perderam seu casamento por uma viagem de praia. Ninguém me contou essa parte. Estou ligando para dizer que acho que você está certa em ficar longe dessa bagunça. Sua validação trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Obrigada, vó. Seu avô e eu também vamos pular este circo. Ela acrescentou. Enviamos um presente, mas dissemos ao seu pai que estamos velhos demais para esse tipo de disparate. Talvez, quando tudo isso acabar, você possa vir nos visitar em Fortaleza. Naquela tarde, uma ligação final veio de Tiago, o sitiado noivo de Isabela. Ele parecia exausto. Eu só quero que você saiba, disse ele baixinho, que eu entendo por que você não vem. Essa coisa toda saiu completamente do controle, mas vamos em frente porque cancelar agora seria ainda pior. Espero que dê certo para vocês, Tiago. Respondi sinceramente. Eu realmente espero. A Isabela não é uma pessoa má. Ele continuou quase para si mesmo. Ela só foi autorizada a ser o centro de tudo por muito tempo. Seus pais criaram essa situação tanto quanto qualquer um. Foi talvez a coisa mais perspicaz que alguém na órbita da minha família disse em anos. Na véspera do casamento, recebi uma mensagem de voz conjunta dos meus pais. Meu pai falou primeiro, sua voz anormalmente controlada. Ana Clara, esta é sua última chance de fazer a coisa certa. A Isabela concordou em te perdoar se você comparecer amanhã. Organizamos uma passagem no voo das 6 horas. Esperamos te ver lá. Minha mãe acrescentou chorosa. Querida, por favor, gastamos mais de $80.000 neste casamento. Fizemos empréstimos. Mal podemos. Sua irmã está devastada. Se você algum dia amou esta família, você estará naquele avião. 80 mil. O valor me chocou. Para um casamento que duraria um dia, eles gastaram mais do que o salário anual de muitas pessoas, hipotecaram seu futuro e agora esperavam que eu validasse suas escolhas aparecendo e fingindo que tudo estava bem. Apaguei a mensagem sem responder e desliguei nossos 2 telefones naquela noite. Lucas e eu pedimos comida e assistimos a filmes, criando deliberadamente uma bolha de paz enquanto a tempestade rugia a centenas de quilômetros de distância. Na manhã seguinte, dia do casamento de Isabela, acordei cedo, meio que esperando sentir culpa ou dúvida. Em vez disso, senti uma sensação avassaladora de paz. Enquanto minha família estava, sem dúvida, em meio ao caos de última hora do casamento, eu estava livre do drama e da manipulação que haviam definido nosso relacionamento por tanto tempo. Abri meu notebook e compus uma curta mensagem para Isabela, enviando-a para seu e-mail pessoal em vez de seu telefone, para que ela a encontrasse depois do casamento. Isabela, desejo-lhe felicidade hoje e em seu casamento. Nosso relacionamento tem sido complicado e nem sempre me senti valorizada ou respeitada em nossa família. Espero que um dia possamos construir uma conexão mais saudável, mas por enquanto preciso manter os limites que estabeleci. Cuide-se e parabéns pelo seu casamento. Era simples, direto e honesto. Qualidades que faltavam nas interações da nossa família há anos. Naquela noite, enquanto a festa de casamento de Isabela estaria em pleno andamento, Lucas e eu oferecemos um pequeno jantar para as pessoas que realmente nos apoiaram. Juliana, que voou de São Paulo, os pais de Lucas, minha amiga Lia do trabalho, e 2 casais da nossa vizinhança que se tornaram amigos próximos. Enquanto levantávamos as taças em um brinde, senti uma profunda gratidão por esses relacionamentos construídos com base no respeito mútuo e no cuidado genuíno. A família escolhida, disse Lucas, seus olhos encontrando os meus com compreensão. E a Ana Clara, a pessoa mais forte que conheço. Mais tarde, enquanto nossos amigos demoravam na sobremesa, meu telefone acendeu com um número desconhecido. Contra meu melhor julgamento, atendi. Era a melhor amiga de Isabela, Samantha, ligando em pânico. Ana Clara, eu sei que você não queria vir, mas está muito ruim aqui. A Isabela teve um colapso total. O fotógrafo pegou o Tiago parecendo desanimado em algumas fotos. Sua mãe está chorando no banheiro e seu pai parece que vai desmaiar. A Isabela está exigindo que alguém coloque você no telefone agora mesmo. Ao fundo, eu podia ouvir o caos. Vozes alteradas, choro, os sons abafados de uma celebração que azedou. 6 meses atrás, ou mesmo 3 meses atrás, eu poderia ter me sentido responsável de alguma forma.
Eu poderia ter corrido para consertar a situação, ou pelo menos me sentido culpada por não fazê-lo. Mas agora, ouvindo os sons familiares do drama familiar se desenrolando no que deveria ser uma ocasião alegre, senti apenas tristeza e resolução. Sinto muito, Samantha, eu disse calmamente. Eu não posso ajudar com isso. Por favor, cuide-se e talvez sugira aos meus pais que todos respirem fundo e tentem aproveitar o que resta da noite. Ao desligar, Lucas me olhou do outro lado da sala, uma pergunta em sua expressão. Eu sorri tranquilizadoramente e voltei ao nosso jantar, deixando minha família gerenciar a crise que eles haviam criado. Na manhã seguinte, a avalanche começou. Mensagens de texto, de voz e e-mails descrevendo o casamento em detalhes excruciantes. Cada mensagem projetada para maximizar a culpa e o arrependimento. De acordo com vários relatos, Isabela chorou durante a cerimônia porque sua irmã não estava lá. Minha mãe desmaiou de estresse e precisou de álcool para cheirar. A pressão arterial do meu pai subiu perigosamente. Os convidados perguntaram repetidamente onde eu estava, forçando a família a inventar desculpas. Você arruinou o que deveria ter sido o dia perfeito, minha mãe escreveu. Eu não sei se esta família algum dia vai se recuperar. Eu li cada mensagem uma vez, depois a apaguei sem responder. Não havia mais nada a dizer, nenhuma explicação que o satisfizesse. Na narrativa deles, eu sempre seria a vilã, a filha egoísta que abandonou a família na hora da necessidade. Mas eu sabia a verdade. Eu simplesmente, finalmente, disse. Desta vez, não. 6 meses após o casamento de Isabela, a vida havia se estabelecido em um ritmo pacífico. Lucas e eu havíamos abraçado totalmente nossa vida em Belo Horizonte, fazendo amigos, avançando em nossas carreiras e até discutindo começar uma família. A dolorosa saga com meus pais e irmã havia desaparecido para o segundo plano. Um capítulo encerrado, se não completamente curado. Eu mantinha contato mínimo com meus pais. Cartões de aniversário, saudações de Natal, e-mails breves ocasionais, mas mantinha limites firmes. Sem ligações, sem visitas, sem reabrir velhas feridas. Eles fizeram tentativas tímidas de reconciliação, sempre tingidas com sutis viagens de culpa e sem qualquer reconhecimento real de seu comportamento. Sentimos sua falta, minha mãe escrevia. A família deve ficar unida, não importa o quê. Nunca. Nós entendemos por que você se magoou. Lamentamos a dor que causamos. Eu passei a aceitar que isso era o máximo que eles podiam oferecer. Minha terapeuta, doutora Lúcia, me ajudou a entender que algumas pessoas são simplesmente incapazes da autorreflexão necessária para uma mudança verdadeira. Você pode amá-los à distância, ela aconselhou, e construir uma vida cheia de pessoas que te valorizam adequadamente. Era exatamente isso que eu estava fazendo. Os pais de Lucas nos visitavam regularmente, trazendo calor e interesse genuíno em nossas vidas. Juliana me conectou com sua prima que morava em BH, levando a uma nova amizade. Meu negócio de design gráfico estava prosperando, com uma lista crescente de clientes e projetos cada vez mais prestigiados. Então, em uma manhã comum de terça-feira, uma carta inesperada chegou. Não um e-mail ou um texto, uma carta real, escrita aí à mão, endereçada com uma caligrafia familiar, a caligrafia de Isabela. Eu olhei para ela por um longo momento antes de abri-la cuidadosamente, preparando-me para mais acusações ou manipulação. Em vez disso, encontrei algo totalmente inesperado. Querida Ana Clara, começava. Eu não sei por onde começar. Depois de muita terapia e um difícil autoexame, estou começando a entender o quão injustamente você foi tratada em nossa família. Por nossos pais, mas especialmente por mim. A carta continuava por 4 páginas, detalhando instâncias específicas onde Isabela reconhecia que havia sido favorecida, onde minhas necessidades haviam sido ignoradas, onde ela deliberadamente tomou o centro das atenções às minhas custas. Ela reconheceu a viagem de praia, que fez meus pais perderem meu casamento, chamando-a de imperdoável e admitindo que ela incentivou, sabendo exatamente o que significava. Eu estava com ciúmes, ela escreveu. Você estava se casando com alguém maravilhoso que te adorava. Você construiu essa vida independente que parecia tão perfeita. Eu queria provar que ainda era mais importante para mamãe e papai. Foi infantil e cruel e estou profundamente envergonhada.
Ela descreveu como seu próprio casamento estava lutando sob o peso das expectativas e da dívida incorrida pelo dia perfeito deles. Começamos nossa vida juntos, devendo milhares de reais por flores que morreram uma semana depois, e comida que ninguém nem lembra de ter comido. Enquanto isso, você e o Lucas pareciam tão felizes, e vocês não precisaram de nada daquela extravagância. A carta terminava sem pedidos ou expectativas. Eu não espero perdão. Eu só queria que você soubesse que eu vejo agora. O quão errado tudo foi. Se algum dia você estiver aberta a conversar, eu adoraria a chance. Mas eu entendo completamente se esse dia nunca chegar. Eu li a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não foi apenas o pedido de desculpas que me emocionou. Foi o reconhecimento específico da dinâmica que havia causado tanta dor. Pela primeira vez, alguém da minha família realmente tinha me visto. Lucas me encontrou no sofá, carta na mão, olhos vermelhos de chorar. Notícia ruim? Ele perguntou imediatamente preocupado. Não, eu disse, entregando a carta a ele. Notícia inesperada. Ele leu cuidadosamente, sua expressão mudando de cansaço para otimismo cauteloso. Uau, disse ele finalmente. Isso parece genuíno. Eu acho que é, concordei, mas não tenho certeza do que fazer com isso. Discutimos a carta até tarde da noite. Embora o reconhecimento de Isabela fosse curativo, não apagava anos de dor nem garantia mudança de comportamento. E não dizia nada sobre nossos pais, que haviam sido os principais arquitetos da dinâmica disfuncional da família. Após cuidadosa consideração, decidi responder com um breve e-mail agradecendo a Isabela por sua carta e expressando disposição para uma tentativa de ligação telefônica. Apenas nós duas, sem pressão ou expectativas. Seria um pequeno primeiro passo, nada mais. A ligação, quando aconteceu, foi estranha, mas esperançosa. Isabela parecia diferente, mais centrada, menos dramática. Ela explicou que ela e Tiago haviam começado a terapia de casal logo após a lua de mel. O terapeuta me ajudou a ver o quanto do nosso estresse no relacionamento vinha de padrões que eu trouxe da nossa família. Ela explicou. Comecei a terapia individual também. E foi aí que realmente comecei a entender o que fiz com você ao longo dos anos. Ela confirmou o que eu suspeitava há muito tempo, que nossos pais sempre nos trataram de forma diferente, posicionando-a como a frágil, especial, que precisava de proteção, e eu como a capaz, que deveria entender e acomodar. Mas isso não desculpa meu comportamento, ela acrescentou. Eu me apoiei nesse papel porque me beneficiava. Estou tentando ser melhor agora. Quanto aos nossos pais, as percepções de Isabela foram esclarecedoras. Eles estão realmente com dificuldades. A dívida do casamento está esmagando eles e eles estão tendo problemas para aceitar que a narrativa de família perfeita deles não é a realidade. Eles falam de você o tempo todo, mas ainda não entendem por que você se afastou. Na mente deles, eles sempre foram pais maravilhosos. Foi ao mesmo tempo triste e validador ouvir isso. A incapacidade deles de ver seu papel em nosso distanciamento não era surpreendente, mas confirmava que minha decisão de manter distância havia sido necessária para meu bem-estar. Aquele único telefonema não consertou magicamente nosso relacionamento, mas abriu uma porta. Nos meses seguintes, Isabela e eu trocamos mensagens e ligações ocasionais, construindo lentamente uma nova conexão baseada na honestidade, em vez da proximidade performática que nossa família sempre fingiu ter. Nossos pais permaneceram na periferia da minha vida. Ainda incapazes ou indispostos a reconhecer os padrões que haviam prejudicado nosso relacionamento, eu mantive limites firmes com eles, enquanto deixava espaço para uma possível cura futura, caso eles algum dia desenvolvessem a capacidade de autorreflexão genuína. Então, 1 ano após o casamento de Isabela e 2 anos após o meu, Lucas e eu descobrimos que estávamos esperando um bebê. Enquanto compartilhávamos a notícia com amigos e familiares, senti uma nova resolução se formando dentro de mim. Eu quero que nosso filho cresça em uma família onde todos sejam valorizados igualmente, eu disse a Lucas uma noite, enquanto discutíamos as cores do quarto do bebê, onde o amor não seja condicional ao desempenho ou à conformidade. É exatamente isso que vamos criar, ele prometeu, sua mão repousando sobre minha barriga ainda plana. Nosso bebê nunca vai se perguntar se é o suficiente. Pensei na minha própria infância, a busca constante por atenção que nunca vinha, o livro de regras invisível que, de alguma forma,
só se aplicava a mim, a mensagem constante de que as necessidades de Isabela sempre viriam primeiro. A clareza foi súbita e completa. Eu não permitiria que esses padrões tocassem a vida do meu filho. Meu relacionamento com Isabela continuou a evoluir cautelosamente. Quando compartilhei a notícia da gravidez, sua felicidade genuína pareceu mais um pequeno passo em direção à cura. Ela fez perguntas atenciosas sobre como eu estava me sentindo e ofereceu ajuda sem tentar tornar o momento sobre ela. Uma mudança notável em relação ao seu comportamento passado. Eu gostaria de ser uma boa tia, ela disse hesitantemente. Se você me deixar. Eu também gostaria disso, respondi, e era verdade. Quanto aos meus pais, compartilhei a notícia com eles através de um e-mail breve, mas caloroso, incluindo uma foto do ultrassom, mas sem convite para envolvimento imediato. A resposta deles foi tipicamente autocentrada. Empolgação por se tornarem avós, sem reconhecimento de nosso relacionamento tenso ou como isso poderia afetar o papel deles na vida do meu filho. Mal podemos esperar para mimar nosso primeiro netinho, minha mãe escreveu, como se os últimos 2 anos de contato mínimo nunca tivessem acontecido. Eu não respondi a esse comentário específico. Com o tempo, se eles mostrassem disposição para respeitar meus limites e me tratar com a mesma consideração que sempre deram a Isabela, talvez pudessem ter um relacionamento com meu filho. Mas eu não exporia uma nova geração aos mesmos padrões que causaram tanta dor. Uma noite, enquanto Lucas e eu estávamos sentados em nossa varanda assistindo ao pôr do sol, ele perguntou o que eu havia aprendido com toda a experiência com minha família. Aprendi que o amor não deve machucar. Eu disse, após considerar sua pergunta, que famílias saudáveis abrem espaço para que todos sejam vistos e valorizados. E que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é dizer desta vez não para padrões que te prejudicam. Ele apertou minha mão. Você vai ser uma mãe incrível. Olhando para as montanhas ao longe, senti uma sensação de paz que foi duramente conquistada através de escolhas dolorosas e limites difíceis. O caminho a seguir não estava perfeitamente claro, mas eu sabia de uma coisa com certeza absoluta. A família que estávamos criando seria construída sobre igualdade, respeito e amor incondicional. Cada criança seria celebrada por exatamente quem ela era, não pelo que poderia fornecer emocionalmente aos adultos em suas vidas. Meus pais perderam meu casamento por uma viagem de praia com minha irmã. Quando eles mais tarde me imploraram para ir ao casamento dela, eu disse, desta vez, não. Não foi por vingança ou mesquinharia. Foi sobre finalmente quebrar um padrão de desigualdade e manipulação emocional que durou a vida inteira. Ao me recusar a participar da dinâmica que me machucou repetidamente, eu reivindiquei meu valor e comecei a construir uma vida onde eu era valorizada como merecia. A jornada foi dolorosa, mas o destino, este momento de paz e a promessa de uma família mais saudável fez cada passo difícil valer a pena. Você já teve que estabelecer um limite difícil com membros da família que não conseguiam ver como o comportamento deles estava te machucando? Como você lidou com isso e o que você aprendeu com a experiência? Eu adoraria saber o que vocês pensam nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva no canal para mais conteúdo. E compartilhe com quem possa precisar ouvir que não há problema em dizer desta vez não para padrões prejudiciais. Obrigada por ouvir minha história. E desejo a vocês a coragem de priorizar seu próprio bem-estar ao enfrentar dinâmicas familiares difíceis.